Olá, meus prezados irmãos, sejam bem-vindos aqui na nossa página, né? Sejam bem-vindos à nossa página para mais um Evangelho da Noite, né? Queria saber de vocês se vocês estão gostando do nosso Evangelho, né? Se vocês estão gostando desse nosso Evangelho, se vocês estão conectados aí com a nossa tarefa, né? Com esse trabalho que a gente está fazendo. Boa noite, Tânia. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos, tá? Então, pessoal, hoje nós vamos falar um pouco sobre o mentor espiritual. Quem é esse irmão, amigo, que está conosco todas as horas e momentos? Que muitas vezes a gente acha que não tem ninguém do nosso lado, né? Boa noite, Josi. Boa noite, Tânia. Sejam bem-vindos, tá, gente? Deixa eu organizar aqui direitinho o nosso canto. Espera aí, que tô organizando aqui. Espera aí. Então, pessoal, eu fiz essa maratona desse evangelho nesse novo Instagram, onde a gente vai falar só de psicografia, todas as postagens sobre o trabalho das cartas, sobre os avisos, né? Vai acontecer aqui nesse Instagram. Por quê? Nos outros Instagrams, a gente divulga todo o trabalho da Nancy. Agora, nesse daqui, a gente vai conversar sobre as cartas, vamos fazer análise de carta, vamos ler carta nova, né? Vamos estar postando aqui a lista dos contemplados, porque muita gente está lá no Telegram, lá é o local de postar a solicitação, claro. Mas, às vezes eu coloco a lista lá e o pessoal não vê. Aí fica perguntando, Nancy, quem foi contemplado? Então tá aqui no Instagram, fica mais fácil, porque vocês acessam toda hora, né? Então fica mais fácil para divulgar. E eu criei esse espaço somente para fazer esse trabalho, tá, gente? Então, tá interessado na psicografia? Tá interessado no espiritismo? Tá interessado em aprender alguma coisa sobre a doutrina espírita? É neste espaço que a gente vai conversar, tá? Eu deixei também um recado bem nos primeiros dias, desde domingo que eu tô fazendo esse mutirão de evangelho. Quem tivesse interesse, né, que eu fizesse a análise da carta, caso você já tenha recebido, me mande uma mensagem no privado. Se você tem o meu telefone, adiciona o meu telefone, me manda uma mensagem, né? Para você que está assistindo ou para quem vai assistir logo após o término da live, quando eu compartilhar lá no canal no YouTube, né? Tem muita gente assistindo lá também. Eu estou compartilhando todas as lives lá. Então, se você tiver interesse, me manda uma mensagem assim. Eu gostaria que você analisasse a minha carta que eu recebi outro dia, né? Não são cartas novas, pode ser carta de Natal, pode ser as primeiras cartas, não importa. Eu estou analisando várias cartas, e essas cartas que eu estou analisando são cartas de Natal e também outras cartas mais antigas, tá? Eu tô criando um espaço lá no canal no YouTube só para analisar as cartas. Agora eu criei mais uma playlist, que é o Evangelho e a Mediunidade, baseada no livro No Invisível, de Leon Denis. Então, nesse momento, a gente vai estar ajudando pessoas que têm problemas, que não sabem o que estudar. Lá está muito bem esclarecidos os assuntos sobre a mediunidade. E hoje, nós vamos fazer aqui uma live baseado, né, no nosso mentor espiritual. Quem é o nosso mentor espiritual? Quem é esse irmão, quem é esse amigo, que muita gente fica ali se batendo, né, o tempo todo. Nossa, Nancy, eu queria saber quem é o meu mentor espiritual, né, como é que eu faço para saber, por que ele não me fala o nome? Lembrando que ontem teve uma seguidora lá de Cascavel, do Paraná, que ela recebeu uma carta do mentor dela, que já deve ter mais ou menos 4 anos, né? E ela retornou agora, perguntando como é que estavam os trabalhos, porque ela casou, teve filho, etc. Então, ela estava cheia de questionamento, estava tendo um encontro com o mentor dela, trabalhando muito no astral, em desdobramento, e queria uma orientação. E ontem eu passei uma orientação para ela justamente nesse aspecto. E eu já estava gravando essa playlist do Evangelho com a mediunidade, porém eu vou
lançar só no começo de março, lá no dia 3 de março, tá, gente? Dia 3 de março no meu canal, a gente vai estar liberando aí a primeira playlist, né? Que vocês vão poder assistir, tá? Aproveita para compartilhar com seus amigos os vídeos, né? As nossas lives, para que a gente possa crescer aqui com o nosso canal. Então, hoje, nós vamos fazer a nossa prece, vamos incluir todas aquelas pessoas que estão precisando de ajuda, que o nosso mentor espiritual possa nos assistir nesse momento. Então, vamos mentalizar todos aqueles que necessitam de uma prece, de uma paz interior, aqueles que precisam do nosso abraço fraterno. Vamos enviar boas vibrações para esses irmãos, principalmente aqueles que estão nos hospitais. Amado Mestre Jesus, neste momento, com a nossa conexão com o mentor espiritual, com Jesus, o nosso Mestre amado, com Deus, o nosso Pai celestial, e com Maria Santíssima, para que ela possa abraçar seus filhos na terra, acalentando seus corações, com todos aqueles necessitados de um abraço amigo e de um tratamento, que seja físico, mental ou espiritual, que assim seja. Então, nesse momento, hoje nós vamos falar sobre o mentor espiritual. A caridade é o processo de somar alegrias, diminuir males, multiplicar esperanças e dividir a felicidade para que a terra se realize na condição do esperado reino de Deus, segundo Emmanuel. Então ele nos traz essa reflexão de hoje, tocando profundamente nossos corações para falar um pouco sobre o nosso orientador espiritual, o nosso professor, todo aquele irmão que está ali ao nosso lado, que seja o nosso mentor, o nosso orientador, que está aqui conosco. Na questão 491 do Livro dos Espíritos, né, Kardec pergunta aos espíritos: qual a missão do espírito protetor? Veja bem a resposta que os espíritos nos deram. A de um pai com relação aos filhos, a de guiar o seu protegido pela senda do bem, auxiliá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições e encorajá-lo nas provas da vida. Então, veja bem, todos os momentos que você passa aqui na Terra, bons ou não, o seu orientador espiritual, o seu mentor, o seu protetor, ele vai estar sempre do seu lado. Pode ser aquele anjo amigo, o seu guia espiritual. Esse espírito amigo, ele vai estar sempre junto com você. Nesse momento, todos temos a proteção espiritual. Comentando um pouco sobre a missão do espírito protetor, sobre essa resposta, todos temos a proteção espiritual. Revelam os espíritos que antes mesmo dessa escolha entre a família que irei renascer, a cada um de nós foi designado um ser espiritual, mais elevado do que seu tutelado, ou seja, do que eu, né? Para nos orientar durante toda a encarnação na Terra. Inclua-se os momentos do planejamento reencarnatório e os primeiros instantes do retorno à pátria espiritual, quando o espírito se desvencilha do corpo físico. Então, nesse momento, a gente vai lembrar aqui, tá? Que o espírito amigo, ele continua conosco aqui durante toda a nossa trajetória terrena. Pode ser um espírito conhecido, pode ser um espírito familiar, pode ser um espírito que tem uma afinidade enorme com você, um amigo que partiu. Ele pode também, né, pedir essa aproximação da equipe espiritual para continuar e te acompanhar no seu momento aqui na Terra, tá? Então, o que acontece? Nesse momento, você vai lembrar que sempre estará em companhia desse espírito amigo. Porque esse espírito amigo, ele não vai lhe abandonar. Quando você desencarna na Terra, né, quando você desencarna, ao chegar ao mundo dos espíritos, eles continuam, né, o espírito amigo, ele continua ao seu lado, te ajudando, te auxiliando, lhe ajudando no seu restabelecimento e até te acompanhando mais tarde, né, nessa sua trajetória espírita, né, lá no mundo espiritual. Mais uma pergunta. O espírito protetor liga-se ao indivíduo desde o seu nascimento? Veja bem, para você que chegou agora, né? A Kátia, a Angelita, boa noite para vocês. Então, o espírito protetor liga-se ao indivíduo desde o seu nascimento? Veja o que os espíritos responderam.
desde o nascimento até a morte. E muitas vezes o acompanha na vida espírita, ou seja, eu acabei de falar, quando ele se refaz, quando ele melhora, ele está ali o tempo todo do lado dele e pode continuar durante outra existência também, tá? Depois da morte e mesmo através de muitas existências corpóreas, que mais não são do que fases curtíssimas da vida do espírito. Independentemente do nome, o que importa é Deus que não nos abandona. Nunca e sempre está disponível quando nos recolhemos interiormente, quando você faz aquela prece, quando você está precisando de ajuda, ou às vezes buscando uma orientação espiritual, buscando ajudar alguém que precisa de uma palavra amiga, de um abraço fraterno, de uma prece, né? Ou que seja presencial ou à distância, ele vai estar ali lhe intuindo, né? Qual é a decisão a ser tomada, qual é a sua iniciativa diante daquela intuição que você recebeu, ok? Muitos desejam que o seu mentor seja um espírito de luz, da envergadura do Dr. Bezerra de Menezes. Mas a gente tem que lembrar que na nossa concepção, digamos assim, aquele espírito amigo que veio estar conosco, participar da nossa convivência fraterna, da nossa evolução terrena, né? É um espírito amigo, um espírito que também precisa evoluir, porém ele é muito mais evoluído do que nós, né? É claro que tem as exceções, né? Que muitos médiuns já trazem consigo, né? Um compromisso enorme, né? Como aconteceu aí com Chico Xavier, como acontece com Divaldo Franco, como aconteceu com Ivone do Amaral Pereira, né, com Caiba Schutel, com Leon Denis, com todos esses irmãos que passaram pela Terra. Eles foram irmãos comprometidos, como Eurípides Bassanufo, que tinha Vicente de Paula, que trabalhou muito, né, e foi o seu mentor espiritual. Então, nós estamos aqui e um espírito amigo que nos assiste e nos acompanha, nós temos que agradecer a Deus esse espírito que está conosco. Não importa, né? Não importa se ele é um familiar, não importa se ele é um espírito, ou que seja o meu avô, a minha avó, o meu tio, o meu tataravô, ou que seja um amigo que se afinizou comigo e quis me acompanhar nessa vida. Porém, tá? Porém, é algo, né, que a gente precisa valorizar esse espírito amigo. E falando de espírito amigo, Allan Kardec, né, fala aqui que no Livro dos Espíritos, ele mostra que há 3 tipos de orientadores espirituais. Tem o primeiro como sendo o espírito protetor. Ele constitui um orientador principal e superior aos demais. Sua missão é a de guiar o seu protegido e auxiliá-lo com seus conselhos, consolá-los nas aflições, levantar-lhe o ânimo nas provas da vida. Sua missão tem duração mais prolongada. Jamais abandona o seu protegido. Tem os espíritos familiares. Veja bem, eu acabei de falar sobre eles, tá? São orientadores secundários. Podem ser os espíritos dos nossos parentes, familiares e amigos. Seu poder é limitado. Então, esses irmãos, o poder de ajuda, né, de resolução de muitos problemas, para cada um é limitado, ok? Por exemplo, às vezes você deseja que um familiar, um amigo, um dirigente de um grupo, um irmão que partiu venha lhe ajudar, ou até mesmo que ele venha escrever uma carta, que ele traga notícia para você, ou que lá no centro que você está frequentando, ele possa se manifestar para conversar com você. Mas será se ele pode lhe atender, né? Por quê? Porque ele tem, né, essa tarefa limitada ao seu lado. Então, por isso, é importante, né, todo esse processo. Então, meus irmãos, hoje nós estamos aqui, né, para falar sobre esse nosso orientador espiritual. E o nosso orientador espiritual hoje, né, em especial, eu farei aqui a análise de uma carta, né, análise de uma carta, justamente para falar sobre esse tema, né, mentor espiritual. Quem é esse mentor espiritual? E para deixar aqui como exemplo, né, do nosso trabalho, eu vou ler aqui detalhes e trechos de uma carta, né, que foi enviada para uma irmã, né, uma irmã
para Ana Carolina. Por coincidência, que não é coincidência nenhuma, a própria espiritualidade toca no coração dessas pessoas para participar da nossa live, né? Entendeu? Isso aqui, eu não aviso ninguém qual é a carta que eu vou comentar, qual é a carta que eu vou analisar. Então, como a Ana Carolina acabou de entrar agora aí na nossa live, é a sua carta, Ana, que você recebeu do seu mentor espiritual, que será analisada agora, ok? Então, no primeiro momento, o mentor espiritual dela, né, que essas cartas, elas são proporcionadas por momentos que muitas vezes a gente está precisando, né? E a espiritualidade é quem sinaliza aquilo que a gente vai fazer aqui, tá? Veja bem, no primeiro momento, o espírito amigo, né, o guia espiritual, esse amigo protetor, esse anjo amigo, diz o seguinte, num dos seus parágrafos, bem no começo: sempre me posiciono em paz ao seu lado para fortalecer a sua esperança, que precisa acreditar na sua capacidade e resolução quando os problemas se acumulam. Emociono-me em falar do seu crescimento ainda no ventre da sua mamãe, que ele carregou com tanto amor até o dia em que você chorou pela primeira vez. Então, veja bem, esse é o guia espiritual, o anjo protetor, aquele espírito amigo que lhe acompanha desde a concepção. Então, por que eu trouxe hoje falando sobre o mentor espiritual? Porque muita gente questiona. Eu gostaria que fosse um espírito de luz. Me disseram que eu sou uma médium de mão cheia, que eu sou uma médium potente. Gente, isso depende muito, depende do seu conhecimento, depende do seu esforço, depende da sua evolução espiritual que você está se proporcionando nessa atual existência, estudando, buscando o autoconhecimento, né? No outro parágrafo, ele diz o seguinte: naqueles instantes, eu sabia do nosso compromisso, firmado lá atrás, e não me contive quando deu passividade pela primeira vez. Foi a maior alegria da equipe espiritual que lhe assiste, e na condição de espírito protetor, lhe ajudei a vencer cada etapa que teve que passar. Então, veja bem. Ele diz aqui que naqueles instantes, quando ela procurou o centro, quando ela foi lá pela primeira vez, que ela foi conhecer a doutrina espírita, que ela trabalhou num local, ele estava sempre ao lado dela e ficou feliz com a sua iniciativa, né? Então, veja bem, nós estamos falando aqui hoje sobre guia espiritual. Quem é esse mentor espiritual, né? Exatamente, Kátia. Todos nós temos um espírito protetor. E aqui ele continua: sei que já estudou muito durante a sua formação acadêmica e que muito lhe ajudou, mas é preciso compreender que o medianeiro não pode nem deve se afastar das suas origens. No entanto, você foi apresentada numa reunião no astral a uma equipe que, mais tarde, seria o seu porto seguro, que de vez em quando recebe notícias de seus familiares no além-túmulo, quando a dor se instala em seu coração. Tudo isso é programado e, sem saber ao certo como lidar com tudo isso, foi devido aos muitos dias de tristeza e sofrimento que vem passando. Então, veja bem, essa carta do mentor espiritual parece que foi escrita ontem para que hoje ela pudesse entrar nesta live, que há muito tempo, né, a gente não vê essas pessoas aqui na nossa live, né? E o mentor espiritual dela foi lá e tocou no seu coração. Então, meus irmãos, sempre há tempo para recomeçar. Sempre há tempo para você levantar a cabeça, olhar para frente. Os obstáculos, eles vão sempre se apresentar no nosso lado. Eles vão sempre aparecer. Mas, como nós temos esse anjo amigo, esse mentor espiritual, né? Esse guia que nos guia para o bom caminho, ele está sempre observando, né, essas diferenças, esses obstáculos que a gente vem vencendo devagarzinho. E aqui ele continua, né, num dos trechos que eu achei interessante trazer, né? Pois é, veja bem, Ana, você diz assim: eu deveria estar no trabalho e pedi para sair mais cedo, acabei de chegar em casa.
Pois é, minha irmã, nada acontece por acaso. Às vezes você precisava ouvir trechos da sua carta do seu mentor para que você pudesse colocar aí no seu coraçãozinho, que muitas vezes está apertado, para sentir que você não está só, entendeu? Veja bem, eu tenho trocentas cartas aqui que eu escrevo diariamente, que eu leio, né? Mas acontece que hoje a espiritualidade me pediu para falar sobre o mentor espiritual e escolheu a sua carta, entendeu? Porque as cartas aqui, gente, é a espiritualidade quem escolhe, tá? Veja bem, minha irmã, você sempre recebeu o amparo dos enviados de Deus, pois a prática mediúnica requer equilíbrio, comprometimento, confiança e responsabilidade, força de vontade e muita dedicação. E isso você tirou de letra um dia, quando serviu a caridade por meio da mediunidade ostensiva, que é o meio de realizar esse intercâmbio. Então, o que acontece nesse momento? Ele vem trazer, né, justamente esta informação que lá naquela época, quando você descobriu o Espiritismo, você se programou, você se esforçou, você foi para um centro, você trabalhou, você fez a caridade, você buscou o conhecimento. Mas chega um momento que a gente também se afasta desses ambientes, porque a gente precisa trabalhar, a gente tem outras prioridades, entendeu? E nesta caminhada, você sabe por que você está buscando esses caminhos hoje. Você precisa, você tem necessidade disso, entendeu? E aqui ele continua dizendo, sem poder interferir nas suas escolhas, é claro que nós temos o livre-arbítrio de escolher aquilo que a gente deve ou não fazer ou seguir, tá? Sem poder interferir nas suas escolhas, quando passa pelos obstáculos, reconheço a sua capacidade de resolução, mas tem horas que necessita exercitar em silêncio. É nessas horas que fico ao seu lado, vibrando paz para lhe acudir, sem poder me aproximar da sua sensibilidade, devido a estar em recuperação pela intervenção sofrida. Então, isso aconteceu na época que você sofreu um infarto e que você estava em recuperação. Quem foi que lhe acudiu? O seu mentor espiritual, o seu guia protetor, tanto que ele procurou a minha sintonia para lhe escrever, avisando que estavam todos ali cuidando de você. Então, veja bem, entendeu? Veja bem, nessa hora, a gente não sabe o que a pessoa está passando naquele momento. Mas a espiritualidade, ela sabe aonde ela vai tocar. Veja bem que você mora no Rio de Janeiro, né? Você mora no Rio de Janeiro. Eu não estava a par disso que estava acontecendo nesta época. Porém, antes muito disso, você já frequentava aí o nosso encontro, as nossas lives, você já havia recebido carta do seu esposo, né? Já entendia um pouco mais sobre tudo aquilo que você estava passando naquele momento. Foi assistida no hospital, justamente pelo seu esposo, que era espírita, aonde ele se apresentou para você e onde você também descreveu toda a sua cirurgia no hospital. Gente, isso é gratificante, justamente é a validação do trabalho que é feito à distância, que não existe nenhuma diferença quando a gente trabalha presencial. Sabe por quê? Porque quando o espírito dita uma carta, ele está ditando para aquela pessoa, mas o conteúdo dela é um aprendizado para todos nós, entendeu? E aqui ele continua. A minha intenção e permissão neste reencontro foi esclarecer sobre esta oportunidade de lhe escrever para falar sobre o assunto e selar nosso compromisso com as instruções que ainda precisamos alcançar na Terra. Veja bem, as instruções, gente, é o autoconhecimento. Nós estamos aqui estudando, eu costumo falar, muita gente pergunta, quando você fala que é espírita, muita gente, né? Ah, que bom, Rogéria, que bom, que legal. Ontem eu fiz a análise da carta da sua mãe, tá? Que legal, que bom que você gostou. Então, continue assistindo as nossas lives, tá? Que essa é uma preparação futura para os próximos passos
né? É dessa maneira que a espiritualidade busca a nossa sintonia, e aquele que está precisando acaba recebendo notícia do seu familiar, tá? Então, Ana, aqui ele diz: na condição de amigo espiritual, observo que de vez em quando a sua paz fica comprometida. Veja bem, ele está ali do seu lado, ele sabe de tudo que acontece com você, tá? Na condição de amigo espiritual, observo que de vez em quando a sua paz fica comprometida e tem lhe deixado em alguns momentos em aflição. Seu coração tem sido machucado, é o mais atingido com palavras proferidas por pessoas que desconhecem a sua luta, o merecimento e a felicidade que guarda em seu peito. Então, o que acontece? Nesse momento, somente você sabe dos problemas, das dificuldades e da dor que você sente. Então, essa carta hoje, relida, é para que a equipe espiritual possa continuar do seu lado, acolhendo com amor, fazendo esse tratamento, mesmo que seja à distância, em desdobramento, para que você possa restabelecer as suas forças, para que você possa acreditar que tudo isso um dia vai passar. Porém, aqui na Terra, nós temos que passar por vários obstáculos. Ora, a gente acha que a muralha é tão grande que a gente talvez não consiga, né? Não consiga reverter aquela situação. Mas Deus é misericordioso e coloca do nosso lado um anjo amigo, e ele vai procurar pessoas. Ele vai tocar no coração de pessoas para te ajudar. Então, não desacredite da espiritualidade. Não desacredite do amor de Deus. Não desacredite desse anjo amigo que te protege e que está o tempo todo ao seu lado, lhe protegendo. Tanto que hoje, quando eu estava preparando a live sobre o mentor espiritual, essa foi a carta que Jerônimo me pediu para fazer a análise. E aqui ele continua, bem interessante. Sem poder levar adiante como gostaria, tem passado por dias inundado de obstáculos, vencidos como Deus permite. São esses aprendizados que, ao amanhecer, tira sua paz e não tem recebido como um alerta, movido pela emoção que vivencia na terra. Então, gente, é nesta hora que você precisa acreditar na espiritualidade. Acreditar que jamais vocês estarão só. Sempre terão a presença amiga desse anjo protetor que não deixa você sozinha. Aqui no outro parágrafo, ele é interessante quando ele diz: mas com um pouquinho de paciência, poderá adquirir devagarzinho a tolerância um tanto renovadora. E isso só acontece quando começa a entender o verdadeiro chamado para o conhecimento do Espiritismo e as suas raízes profundas, ditadas pelos Espíritos, quando se permite aos esclarecimentos contidos nas obras básicas, exemplificadas pelo método ofertado para toda a humanidade. Então, nesse momento, né, a gente observa o quanto o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo é importante na nossa vida. Por quê? Porque nós, às vezes, quando chegamos do trabalho, estamos às vezes esgotados, aconteceu tantas coisas naquele dia e a gente precisa estar em paz com Deus. E como é que a gente fica em paz? Abrindo uma dessas obras ao acaso e lendo a meia voz, para que aquele espírito amigo possa ouvir a voz do seu coração, né? E dali em diante ele vai trazer uma equipe para cuidar de vocês, né? Então, gente, não se preocupe, Kátia, não se sinta sozinha. Você nunca está só. Apesar da sua mãezinha ter passado para o outro lado da vida, né? Talvez agora, nesse momento, ela não tenha condições de te ajudar, mas ela nunca vai deixar de estar ao seu lado. Ela vai estar sempre, né,
sempre orando por você, sempre te ajudando, sempre buscando essa oportunidade de fazer o bem, de te ajudar, de fortalecer a sua fé, de fortalecer a sua coragem para seguir em frente. É isso, Ana. Jerônimo, sempre acolhendo e cuidando dos nossos irmãos e dos nossos amigos. Então, ele continua aqui. Escrevo em paz, suplicando ao Mestre Jesus paciência e coragem para lutar por dias melhores, na certeza que os filhos de Deus sempre serão acolhidos. Sou este anjo amigo, um guia protetor, como queira me chamar. O tempo para todas as coisas é Deus quem possui em mãos o nosso destino. E somente quando ouvimos a voz interior a sinalizar que tudo é pautado na lei de amor, justiça e caridade. Receba meu abraço fraterno de gratidão pela oportunidade. E juntos vamos aprender, estudar e evoluir, conforme se permite, envolvida com o mais sagrado, o amor pelo próximo, para fazer valer a vontade de Deus, nosso Pai, que é a caridade sublime entre as criaturas no meio espírita. Um espírito amigo. Essa carta ela foi lida no dia 28 de janeiro de 2022. Portanto, faz 1 ano e 1 mês praticamente que eu li essa carta. Faz 1 ano, né? Então, gente, veja bem. 1 ano depois, Jerônimo pega esta carta para reler e fazer análise dela aqui numa das lives, tá? E traz a Ana de volta para assistir sem nenhuma programação. Como não acreditar numa espiritualidade que está sempre nos assistindo, gente? Como não acreditar nessa espiritualidade? Tá aqui a prova viva disso. Faz muito tempo, né? Muito tempo mesmo que a Ana está trabalhando, já faz um bom tempo. Eu não tenho contato com a Ana. Então, hoje, a espiritualidade tocou no coração dela, porque hoje seria analisada a carta do mentor, que eu estou aqui fazendo a análise justamente da carta dela. Então, eu já escrevi várias cartas, né? Então, olha, Kátia, eu vou analisar as outras cartas, tá, gente? No YouTube, tá? Então, a gente vai retornar com a análise das cartas. E se você gostaria que a sua carta, que você já recebeu, fosse analisada, me mande uma mensagem, tá? Basta adicionar o meu número, né? O meu WhatsApp. Me mande uma mensagem, Nancy. Eu gostaria que a minha carta fosse analisada num dos evangelhos. Daí, eu vou programar a sua cartinha, tá? Para que você possa receber mais uma vez, né, a análise da sua carta, entender melhor o que disse o seu ente querido, né, o seu familiar de lá para cá. Veja bem que essa carta do mentor da Ana, ela foi providencial e é uma carta que serve para todos nós de aprendizado, tá? Então, gente, a partir logo no dia Pois é, Ana, tá vendo aí? Então é isso. Nesse momento a gente precisa, tá, gente? A gente precisa. Ana, aproveita e printa essa tela aí, tira umas fotos pra mim, que se for mexer aqui no telefone, pode ser que desligue, tá? Entendeu? Com o seu comentário aí, você pode printar a tela pra mim, depois você me manda a foto. Pois é, exatamente. Alessandra, eu fiz a análise da carta do seu filho Lucas no domingo, se não me engano, né? Então, eu já analisei a carta do seu filho, né? Então, você coloca a mensagem para ser analisada embaixo do vídeo, quando o vídeo estiver salvo, tá? Porque esses comentários, ele não fica salvo aqui na live não, tá? Depois que a live estiver salva, você vai lá nos comentários e você posta, que é para mim anotar todas essas lives que está sendo solicitada, para deixar aqui
né? E no dia que eu for fazer as lives no canal, tá? Lá no YouTube, eu vou estar fazendo análise de várias cartas que estão sendo solicitadas, tá bom? Então, pessoal, hoje eu gostaria, né, que todos vocês se sentissem abraçadas pelo seu mentor espiritual, por esse orientador amigo que está sempre do lado de vocês, tá? Então, nesse momento, observe com muita gratidão, tá? Com muita gratidão, esse momento sublime em nossas vidas, que é o momento do nosso evangelho. Esse evangelho aqui é um momento que a gente contempla, né, a nossa gratidão a Deus, a esse espírito amigo, a todos esses irmãos que estão do nosso lado. E esses irmãos, eles tocam o coração de quem está precisando. Não preciso nem falar, porque quando vocês colocarem aí que tem interesse que a carta seja analisada, né? O que acontece? A própria espiritualidade é quem escolhe aqui, né? Olha, essa carta é de fulano de tal, pode pegar aí, né? Exatamente. Com certeza, Ana, você está muito bem assistida aí, como as outras, a Josi, a Alessandra, a Kátia, né? E tantas outras que entrou aqui agora na live, né? Todas vocês, tá, gente? Não perca a fé, não perca a esperança, tá? Então, na hora certa, a carta chega. Quando a gente está precisando, ela bate lá na porta, né? Entendeu? Ela bate na nossa porta. Ela entende que você está necessitando e a própria espiritualidade traz. Por quê? Porque o ente querido está aqui do meu lado. A equipe espiritual está aqui. Teve uma mocinha aqui que veio, ela estava falando sobre o pai dela, né? Que eu tinha psicografado a carta do pai dela. E eu falei, nossa, eu não sei quem é o seu pai. E essa noite ele me trouxe aqui, gente, detalhes, né? Detalhes, eu não sei se ela tá assistindo aí, não me lembro do nome dela, deixa eu só ver o nome dela aqui. Ai, meu Deus do céu. Foi ontem, né? Ela tava na live ontem. Ela estava aqui na live ontem, até me mandou uma mensagem. Eu não anotei o nome. A Vanessa, se não me engano é Vanessa o nome dela. Se não me engano é Vanessa, né? Então, exatamente, Valéria, ela chega no momento certo, tá? Então a Vanessa disse, olha, meu pai se chama Obidias. Mas daí eu fiquei questionando, meu Deus, eu escrevi alguma carta desse espírito, porque são tantos, a gente não tem nem como a gente lembrar, né? E daí ele veio na minha sintonia e falou assim, eu sou o Obidias, que quando eu desencarnei, acho que foi por um infarto fulminante, se não me engano, a minha esposa estava grávida e eu não conhecia minha filha. E eu falei, mas e por que a sua filha tá aqui, né, falando sobre carta? Aí ele falou, não, é de um outro casamento, tá, gente? Viu aí? O próprio espírito veio de madrugada conversar comigo. E aí essa questão de madrugada, gente, é porque eu trabalho em desdobramento. Então eu vou lá, converso com eles, são levados junto com a equipe espiritual justamente por isso, né? Então ele veio trazendo essa orientação, falando como eu questionei muito. E ele, como ele estava aqui ontem, né? Ela estava até perguntando se o pai dela estava junto. É claro que a gente não fala, não vou falar que está todo mundo aqui. Mas se vocês estão assistindo a live, é claro que o ente querido de vocês estão também juntos, tá? Então a Giane está aqui. Então a história da Giane é interessante. Parece que foi um mês antes, não foi, Giane, de você, da sua mãe desencarnar, o seu pai escreveu uma carta. Gente, ele nunca tinha vindo na minha sintonia. A Giane solicitou carta de outras pessoas, ela recebeu do mentor dela, recebeu de um amigo dela. O amigo dela está trabalhando no centro com ela. E de repente veio o pai dela trazendo uma carta, né? Falando sobre a mãe, que ela cuidasse, que ela estava passando por uma expiação severa. Eu tô falando aqui, Giane, é porque ele tá ditando para mim, tá? Então, o que aconteceu? Naquele momento, ela entendeu tudo. Ela me mandou uma mensagem falando tudo aquilo, entendeu tudo que o pai dela pediu para ela. Era uma preparação, porque ali, poucos dias depois, né, a mãe dela desencarna, né? Então, isso mesmo, dia 24/12,
Olha, veja bem, dia 24/12 ela recebeu a carta do pai dela e no dia 15 de janeiro, né, era como se fosse uma preparação. Então, pessoal, eu não conheço as pessoas, a Giane mora no estado de São Paulo, tá? E ela nem imaginava que ia receber uma carta do pai dela, justamente falando sobre a mãezinha dela, tá? Então, não deixe de acreditar, mesmo à distância. Kátia, é isso mesmo, eu sei que você tá ansiosa, mas a gente tem que esperar o telefone tocar de lá para cá, né? Então, eu agradeço a todos vocês, a Rogéria também, de vez em quando, a Bárbara, né, envia mensagem para a mãe. O abacateiro no mês de março vai começar, tá? Você gosta de ir lá. A Valéria, né? Preste atenção aqui na nossa, você já está seguindo aqui o nosso canal. E aí uma maneira, né? De interagir mais com vocês sobre a psicografia nesse canal aqui, exclusivo da psicografia. Mas não deixe de seguir os outros, porque nos outros eu vou fazer a divulgação. Às vezes nesse daqui a gente vai conversar, a gente vai fazer live. E para ficar misturando muita coisa não dá certo, tá? Então esse canal aqui, ele é exclusivo da psicografia, tá bom? Então divulgue o nosso canal, né? Avisa as pessoas que estão aí. Exatamente, Valéria. Então vou estar divulgando logo que terminar o carnaval, tá, gente? Eu vou estar divulgando a nova agenda do abacateiro. Tem muita gente cobrando, né? Tem muita gente aqui. Nancy, eu tô com saudade do abacateiro, mas tem que esperar um pouquinho, tá, gente? Aqui em Brasília, essa semana e a outra, já tem 3 finais de semana. Começa na quinta-feira, de quinta a domingo, é só festa. Então, nós temos que aguardar um pouco, tá bom? Assim que terminar essas festas do carnaval, a gente começa na quaresma. É uma data importante, é um momento importante que a espiritualidade prepara os seus familiares para trazer notícias, né? Então é isso, mas não vai faltar oportunidade, tá, Kátia? Pessoal, nós estamos caminhando para os momentos finais da nossa live. Todos os dias, tá, gente? Até sexta-feira, a gente vai estar aqui, tá? No nosso canal. Aqui nesse... Jerônimo me pediu pra gente fazer uns evangelhos aqui. Tem muita gente precisando desse momento, principalmente da análise das cartas, para que eles se sintam abraçados pelo seu familiar. Às vezes já recebeu a carta já faz um bom tempo, mas esse é o momento de você, né, confraternizar com seus entes queridos, que eles estão aí do seu lado, que eles não esquecem de vocês, tá bom? Amanhã estaremos aqui às 20 horas. Eu agradeço a todos vocês, deixo o meu abraço fraterno e vamos fazer uma prece e dedicar essa prece para todos os irmãos que desencarnaram, né, lá no terremoto. São muitos irmãos. E nós estamos trabalhando muito no astral com toda essa equipe, né? Por isso esses evangelhos estão sendo feito, providenciado, foi um pedido da espiritualidade, para que a gente possa, durante aqui o nosso evangelho, eles vão estar recolhendo essa energia curativa para tratar esses irmãos do outro lado. Amado Mestre Jesus, nós te pedimos que nesta noite nos coloquemos receptivos ao tratamento desses irmãos que desencarnaram. Que Jesus possa abraçá-los com amor e que a misericórdia de Deus interceda por todos eles e por todas as suas famílias, para a nossa família e para todos os necessitados. Até o nosso próximo encontro. Muita luz, muita paz, Tânia. Estamos orando pelo seu filho também. Que Deus te proteja. Fiquem na paz do Mestre Jesus. E até o nosso próximo encontro.